que aconteceu com a empresa naquele determinado ano, no caso em 2020, né? Eu queria saber o que você gosta de ver nesses resultados, quais são as informações que você julga ser importantes que o investidor busque ali naqueles relatórios que são divulgados pelas empresas. Mariana? Tá, legal. É exatamente isso. Acho que para colocar todo mundo na mesma página, a gente chama no mercado, né, de temporada de resultados esse período, que acontece 4 vezes ao ano, que as empresas listadas da B3 divulgam os seus números e comentam os resultados com os investidores. Então, como eu falei, é um momento super importante. E a gente está agora exatamente na temporada de resultados do 4º trimestre de 2020. Normalmente, a temporada do 4º trimestre ela é uma temporada mais longa, porque a CVM dá um prazo maior para as empresas divulgarem o resultado por ser o resultado fechado do ano. Então, a gente começou a temporada de resultados no final de janeiro e até o dia 31 de março ainda tem empresa que vai estar reportando o resultado do 4º trimestre. Então, é uma temporada bem longa. E como eu falei, eu acho que a temporada de resultados é um ótimo momento para entender mais a empresa. Então, uma das coisas que eu sempre falo é aproveitar esse momento para ler o resultado mesmo. E, claro, é super importante acompanhar os números, então, os principais indicadores da empresa, né? Receita, EBITDA, lucro. Aqui é muito legal fazer o que a gente chama na análise fundamentalista de análise horizontal, né? Então, comparar como que esses indicadores cresceram em relação ao trimestre anterior, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Fazer também o que a gente chama de análise vertical, que é olhar margem, então, quanto que o EBITDA representou da receita. Então, é legal fazer isso, mas mais do que isso, mais do que olhar os números, que é uma parte super, super importante, é muito legal tentar entender a história por trás daqueles números, né? Olhar e falar, uma empresa teve um lucro de 100 milhões, ele não diz muita coisa, você precisa entender de onde que veio, como que esse lucro foi gerado, ele está crescendo em relação ao lucro anterior, foi acima do esperado, abaixo do esperado. Então, com certeza, o que eu acho importante é, primeiro, olhar os números, mas aproveitar para conhecer a história por trás deles. Ô Mariana, inclusive você citou aí, né, a primeira empresa que divulgou seu resultado foi a Cielo, né, e os investidores ficaram todos na expectativa, né, nossa, como que vai ser esse resultado, como que não vai ser, aí depois veio a semana dos bancos, né, os bancos trouxeram seus resultados e inclusive isso acaba mexendo com a questão da própria cotação, né, a expectativa, né, do resultado e depois a realização, o que aconteceu de fato. Como que você vê essa situação da expectativa e depois do resultado após a divulgação dos resultados? Por que isso acaba influenciando no preço das ações? Por que isso acaba influenciando no humor do mercado? Como que você avalia essa situação? O que você pode falar a respeito disso? Então, é uma coisa assim, sempre que vocês forem ler uma avaliação de um resultado, sempre vão se falar do como que o resultado veio em relação ao esperado. E até para apresentar aqui para vocês, que eu não sei se é todo mundo que está familiarizado, muitas vezes muitas pessoas usam como referência o consenso da Bloomberg. O que é o consenso da Bloomberg, né? O consenso da Bloomberg, ele compila as estimativas de vários analistas de research e divulga ali uma média. Então, a gente pode usar o que a gente chama de consenso como Bloomberg como se fosse uma estimativa ali do que o mercado, de forma geral, está esperando para aquela companhia. E por que é tão importante, né, a gente olhar se o resultado veio acima ou abaixo do esperado? No final das contas, o preço de uma ação, no longo prazo, ele vai refletir o crescimento de lucros da companhia. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, que divulgou resultados acima do esperado, isso provavelmente vai causar que os analistas, as pessoas que analisam a empresa, revisem as estimativas de lucro para cima. Então, a partir do momento que você está revisando a estimativa de lucro para cima, no longo prazo, isso também deve se refletir de alguma forma no preço das ações. E, particularmente, né, assim, olhar o número em relação ao esperado é sempre importante, independente do resultado, mas particularmente para o 4º trimestre de 2020, que é o trimestre que a gente está agora, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente ainda está vivendo um trimestre muito atípico, né? Quando a gente for fazer as comparações em relação ao 4º trimestre de 2019, era um trimestre que não tinha Covid. Então, para muitas empresas, quando você for fazer esse tipo de comparação,
a gente pode até dizer que o número ele vai estar um pouquinho poluído, porque não é justo comparar esse trimestre com relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então, mais do que nunca aqui, nesse trimestre em específico, é super importante acompanhar o que o mercado estava esperando e se veio acima ou abaixo do esperado. E deixa eu perguntar, você está acompanhando de perto algum setor, alguma empresa que você possa falar um pouquinho a respeito do que você viu, se estava em linha com a sua expectativa, se não veio em linha com a sua expectativa? Você tem algum case aí que você consiga falar para a gente, que você tenha dado uma olhada um pouco mais próximo, né? Não precisa exatamente trazer todos os dados da empresa, mas alguma coisa que você visita, que você olha, que você tenha acompanhado o resultado, Mariana? Tá, até que eu acho que acabei até não me apresentando, mas eu fui por muito tempo analista de research, por quase 8 anos, então eu olhava bem de perto os setores de varejo e de e-commerce, e hoje eu não estou mais no mercado financeiro, hoje eu sou uma investidora individual, e eu tenho um canal educativo para falar sobre análise de ações, bem voltado para essa parte educativa, então é uma coisa que eu sempre falo, assim, querer como investidor acompanhar e saber tudo o que está acontecendo com todas as empresas da Bolsa é muito difícil. Mas eu gosto, sim, de ter uma noção, minimamente, como você falou, não vai ser ali no detalhe, mas ter uma noção de forma geral com o que está acontecendo com os setores da Bolsa. Então, assim, até para compartilhar um pouquinho com vocês do que eu tenho acompanhado, tá? Hoje, como eu falei, as empresas ainda têm até o dia 31 de março para divulgar os resultados e, por enquanto, mais ou menos 70% das companhias já divulgaram os resultados, né? 70% das empresas que compõem o Ibovespa. Ainda tem alguns setores importantes que vão divulgar os resultados nas próximas semanas, então, o setor de varejo, e-commerce, shopping, proteínas construtoras, então ainda tem algumas empresas para divulgar, mas já tem 70% que divulgaram. E aí, a boa notícia é que a tendência que a gente viu acontecer, né, no segundo trimestre de 2020, no terceiro trimestre de 2020, que é resultados vindo acima do esperado, ela continua agora para esse quarto trimestre de 2020. Então, das empresas que já reportaram, 60% divulgaram lucro acima do esperado, 17% vieram em linha e aí 23% vieram abaixo do esperado. Acho que é importante falar aqui que tem uma diferença, tá, em relação ao que a gente viu principalmente no segundo trimestre de 2020. No segundo trimestre de 2020, essa diferença entre o esperado e o reportado, ela foi muito grande, tá? Só para dar uma ideia para vocês, o mercado esperava uma queda de EBITDA lá no segundo trimestre, próxima aí de 70%, e, na verdade, essa queda veio mais próxima de 25%. Então, foi uma diferença bem grande entre o esperado e o reportado. Para esse quarto trimestre de 2020, essa diferença ela não está sendo tão grande, tá? Então, os números têm vindo, em média, aí, 5% a 6% acima do esperado, tanto para a receita quanto para a EBITDA. Mas, no final das contas, essa é uma sinalização positiva, tá? De que os resultados continuam surpreendendo positivamente. E aí, a sua pergunta, né, se eu pudesse comentar de algum resultado, eu queria trazer mais essa visão mais macro mesmo. Então, para avaliar, né, o resultado de forma geral da Bolsa, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção aqui entre setores exportadores de commodities e aí os setores que são voltados para a economia doméstica. Só para dar um número para vocês, a estimativa do consenso é que as empresas do Ibovespa reportem um crescimento de EBITDA de 50% agora no quarto trimestre de 2020. Aí você pensa, caramba, né? A gente está no meio de uma pandemia e o EBITDA vai crescer 40%? Calma, isso é uma média. Então, tem empresas que estão reportando fortes crescimento de EBITDA e tem empresas mais voltadas para o cenário doméstico que ainda estão sofrendo e estão apresentando queda dos lucros. Então, para esse trimestre, eu acho que um setor que com certeza vale a pena destacar como positivo é o setor de commodities, né? A gente tem visto aumento no preço de minério de ferro, aumento no preço de celulose e aumento no preço de petróleo. Então, com certeza, esses são setores que se destacaram aí, nesse quarto trimestre de 2020. Com certeza eu destaco principalmente o setor de mineração e siderurgia. Já era esperado um resultado bem forte para as companhias, mas acabou vindo melhor ainda, tá? Só para trazer alguns números para vocês. Vale, por exemplo, reportou um EBITDA 13% acima do esperado.
A Uzi Minas reportou um EBITDA 15% acima do esperado e uma Gerdau acho que chegou a ser quase 40% acima do esperado. Então, resultados muito bons. Para papel e celulose, os resultados foram bons, mas mais em linha com o esperado. Então, é um setor que está se beneficiando da melhora do preço de celulose, mas ainda está sofrendo um pouquinho por custos mais altos pelas paradas de manutenção. E, por fim, petróleo também é uma commodity aí que tem subido e que tem chamado a atenção. A Petrobras reportou um resultado bom, ajustado aí pelos não recorrentes, mas também é um setor que tem se destacado aí no trimestre. Legal. Ô Mariana, inclusive você citou aí a questão das commodities, né? Essa diferenciação entre das commodities e das empresas da economia doméstica. Tem uma pergunta aqui no chat do Evandro que casa bem com isso e um pouquinho com aquilo que eu já tinha perguntado para você anteriormente. Ele falou...